Bom dia, pessoal. A gente está aqui passando por um período, pelo menos nos tempos modernos, acho que é a primeira vez que a gente passa por uma crise mundial devido ao coronavírus. E esse é um assunto de aspecto espiritual e eu, como homem de fé, gostaria de trazer um testemunho que creio que seja um entendimento à luz da palavra de Deus. E é importante deixar claro que isso é uma questão de fé. Então, aquelas pessoas que se sintam aborrecidas, ofendidas ou que não compartilham a mesma fé, podem ficar à vontade para parar esse vídeo nesse momento. Eu sou uma pessoa que tem uma vida secular, trabalho, tenho família, mas também tenho essa fé cristã e compartilho e concordo com a visão de que esse problema que a gente está passando não é algo que venha de Deus. E porque nós, como cristãos, compartilhamos daquela palavra em que diz que quem está em Cristo não tem nenhuma condenação. E muito menos que Deus tenha enviado esse problema como uma praga, alguma coisa do tipo. E isso tem base nas cartas de Paulo, né? Eu gosto e pertenço à igreja, à nova igreja, e você pode procurar palavras atuais do pastor Fragali que compartilham dessa visão e explicam muito bem isso. E muitos perguntam, pois é, mas e o Apocalipse? Lá nós temos pragas, nós temos uma linguagem que se diz escatológica, menções, né, a pragas, a doenças. E então eu queria falar especialmente sobre a sexta trombeta, que menciona que um anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates para que os reis do Oriente possam passar para reunir na grande batalha que se chama o Armagedon. Faço algumas relações aqui com o que está acontecendo. Primeiro, quem são esses reis do Oriente? Se você pegar a história, as referências que se pode colocar sobre esses reis do Oriente no passado, a gente pode associar primeiramente aos reis do reino antigo. A Babilônia era um império mundial, né? Na história antiga, dominava ali toda aquela região do Oriente, o que hoje é o Oriente Médio, que seria a Ásia Menor, parte da Ásia também, né? Até ali a Mesopotâmia. E os reis da Pérsia, então, foram o próximo reino mundial e, de certa maneira, eles vieram para libertar o povo de Israel daquela opressão do cativeiro, em uma certa medida, né? Porque pela história a gente conhece que veio Neemias, veio Esdras para reconstruir o muro, para reconstruir o templo, isso tudo sobre ordem dos reis, né? E a gente pode associar esse acontecimento, né, de Ciro e Dario tomando a Babilônia para o reino Medo-Persa. Uma outra associação seria com os próprios reis magos, né, que vieram do Oriente, e por fim até o próprio Cristo, que é um rei, né, para aqueles que creem. Ele diz que o reino dele não é desse mundo, mas que com certeza, o nosso rei dos reis,
e que ele vem do Oriente também, né? Nós que estamos aqui no Ocidente, na América, Europa, África, sobre esse aspecto geográfico, Jesus também veio do Oriente. Então, e aí voltando ao Apocalipse, essa passagem, né, em que o anjo derrama a sua taça e ele e aí com esse derramar dessa taça, né, ele o que acontece? O rio Eufrates seca e os reis passam. Então poderia associar isso a um reino que seria uma luta entre o reino desse mundo e um reino libertador, um reino de Deus, né? Representado por essa ação. E é isso, pessoal.